Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Treinando para entrar no extraordinário de Deus. Eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 5, dos versículos 12 até o 14. Está escrito assim: Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. Amados, esse texto aqui de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele está exortando os judeus, por quê? Porque eles tinham todo o conhecimento da palavra de Deus e eles já deveriam ser mestres, eles já deveriam ter entendido a obra de Cristo Jesus, o trabalho que Cristo Jesus realizou, a justiça que Cristo Jesus efetuou. Eles já deveriam ser mestres nisso, mas eles ainda não eram. Eles ainda não tinham entendido plenamente a obra de Cristo Jesus, apesar deles já serem o povo que tinha recebido a palavra de Deus. Os judeus já tinham todas as escrituras do Antigo Testamento. Eles poderiam entender plenamente o que Cristo Jesus faria. Eles eram aqueles que tinham crido em Jesus. Eram os hebreus que haviam crido em Cristo Jesus. Então, eles já deveriam ser mestres no ensino da justiça, eles já deveriam ser mestres no evangelho, eles já deveriam entender tudo. E o escritor aos hebreus diz: mas vocês, ao invés de serem mestres, ao invés de estarem ensinando tudo isso, vocês ainda continuam crianças, precisam de leite. E quem precisa de leite é criança. Por quê? Porque ainda não tem experiência no ensino da justiça. E o que é a justiça de Deus, amados? A justiça de Deus é o fato de que Cristo Jesus tomou o nosso lugar para ser condenado em nosso lugar, para que o pecado recebesse o salário que ele merecia, que era a morte. E então, ele, Jesus Cristo, se tornou pecado e morreu em nosso lugar e ressuscitou, não permaneceu morto. A morte não teve domínio sobre Jesus, ele ressuscitou. E por ter se tornado pecado em nosso lugar e ter ressuscitado, ele cumpriu toda a justiça de Deus, ou seja, a exigência de Deus, que era que o pecado, o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo se tornou o pecado para que nós nos tornássemos a justiça de Deus, ou seja, ele recebeu o salário, ele recebeu a justiça foi feita. O salário que o pecado merecia era a morte. O pecado recebeu esse salário através de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não permaneceu morto, pelo contrário, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele nos deu a vida dele, para que agora nós não vivamos mais simplesmente por meio de nós mesmos, mas possamos viver por meio de Cristo, por meio da vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Essa é a justiça. Essa é a justiça de Deus. Por isso que lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, fala que por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos o quê? A justiça de Deus. A justiça foi feita. Cristo recebeu a condenação, não porque ele merecia ser condenado, mas ele se tornou pecado em nosso lugar, para que o pecado fosse condenado. E então, agora, nós podemos e devemos viver a vida da justiça de Deus. Amados, a vida da justiça de Deus é exatamente o extraordinário de Deus para nós. Por isso que o tema desse devocional é treinando para entrar no extraordinário de Deus. O que muitas vezes nós temos um conceito muito
equivocado sobre o que é viver o extraordinário de Deus. Tem pessoas que acham que viver o extraordinário de Deus é se tornar rica, outros pensam que é se tornar conhecida, é ter um ministério super famoso. Isso é o extraordinário de Deus. É conquistar várias casas, carros, enfim. Não, amados. Sabe qual é o extraordinário de Deus? É nós vivermos a justiça de Deus. E o que é viver a justiça de Deus? Viver por meio de Cristo. Resumindo, viver no Espírito e pelo Espírito. Manifestando o fruto do Espírito e as obras do Espírito. Isso é viver o extraordinário de Deus, amados. É claro que algumas pessoas se tornarão conhecidas, famosas, mas não é a fama que é o extraordinário de Deus. Não, o extraordinário de Deus é aquele que vive por meio de Cristo Jesus, ou seja, vive de fato a justiça de Deus, por meio do Espírito de Cristo, manifestando o fruto do Espírito e as obras do Espírito. Mas como que nós podemos viver assim? Como que nós podemos viver no Espírito, por meio do Espírito, vivendo toda essa justiça? O Senhor quer nos treinar para viver tudo isso. O Senhor deseja que nós vivamos. Olha o texto que nós lemos aqui, amados. Está escrito que os hebreus eles já deveriam ser mestres na vida da justiça, mas ainda não eram. Eles ainda eram crianças, por quê? Porque eles não tinham experiência no ensino da justiça. Mas aquele que tem experiência, ou seja, aquele que recebe o alimento sólido, ele é um adulto, ele tem experiência no ensino da justiça por meio do exercício constante. Amados, como que Deus nos treina para viver o extraordinário de Deus? Como que Deus nos conduz para vivermos no Espírito e pelo Espírito, através do exercício constante no nosso cotidiano? Nós podemos dizer assim que Deus nos treina para o extraordinário usando o ordinário. Não ordinário no sentido pejorativo da palavra, não, amados. Ordinário no sentido original, literal, significado no dicionário em português. O que é ordinário? Aquilo que é comum, aquilo que é normal, aquilo que é de costume. Então Deus nos treina através das coisas comuns da nossa vida, do nosso cotidiano. Deus quer nos treinar para viver o extraordinário. Já expliquei o que é o extraordinário, é vivermos no Espírito e pelo Espírito, manifestando o fruto e as obras do Espírito. Deus nos treina nisso. Isso significa maturidade cristã, né? Vivermos no Espírito e pelo Espírito é atingirmos a maturidade cristã. Então nós vamos atingir a maturidade cristã, ou seja, vamos atingir o extraordinário de Deus, sendo treinados no nosso dia a dia, na nossa vida rotineira, naquilo que é comum, naquilo que é de costume, lá no nosso trabalho, dentro da nossa casa, lá no mercado quando saímos para fazer compra. Tudo, amados, tudo aquilo que nós vemos como comum é ali que o Senhor quer nos treinar. É ali que Deus quer nos ensinar a viver a justiça de Deus, ou seja, viver por meio de Cristo Jesus. Como que nós vamos manifestar mansidão, que é uma das partes do fruto do Espírito? Como que nós somos treinados para manifestar a mansidão? Através das circunstâncias e situações do nosso dia a dia. Nós vamos vencendo a irritabilidade, a falta de paciência. Nós vamos vencendo isso como? Sendo treinados no nosso dia a dia, através de situações que nos irritam, que nos tiram a paciência. É assim. Nas coisas simples da nossa vida, do nosso dia a dia. Nos nossos relacionamentos. Seja com cônjuge, com filhos, com pai, com mãe, com irmãos, com amigos. O Senhor quer nos treinar nas coisas simples da nossa vida, amados. Mas muitas vezes nós não queremos ceder, nós não queremos ter experiência no ensino da justiça. Por quê? Porque nós achamos que viver o extraordinário de Deus, que viver aquilo que é
uau, né? Nós fazemos assim: ah, eu vou chegar à promessa de Deus para mim, eu vou ter dinheiro, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. As pessoas estão assim iludidas, né? Me desculpe, mas as pessoas estão iludidas com um extraordinário que não é o de Deus, um extraordinário do mundo. Mas o extraordinário de Deus é nós vivermos por meio da vida de Cristo, é nós revelarmos a vida de Cristo. E para isso nós vamos sendo treinados no nosso dia a dia, nas coisas simples da vida, nas coisas pequenas que nós consideramos pequenas, mas que não são pequenas, aos olhos do Senhor não são pequenas. Por quê? Porque Ele quer usar essas coisas para nos treinar. Quantas vezes nós somos treinados lá no nosso ambiente de trabalho? Quando temos um supervisor que é difícil, um chefe que é difícil, quando temos funcionários, né, para quem é supervisor e para quem tem um cargo de chefia, quando tem colaboradores que são difíceis de lidar. É ali, é nesse local. Quando temos colegas de trabalho que são pessoas difíceis, é ali que o Senhor quer nos treinar. É ali que o Senhor quer que nós entremos no caminho da maturidade. É ali que o Senhor quer que nós pratiquemos a justiça de Deus. Ou seja, vivamos por meio do Espírito de Cristo. Amados, são as coisas simples da nossa vida. E muitas vezes nós não cedemos a isso. E quando não cedemos a isso, quando não nos rendemos a esse treinamento, nós não vamos chegar ao extraordinário. Por que nós temos visto tantos e tantos cristãos, 10, 20, 30, 40 anos de cristãos, e estão igual os hebreus estavam? Já deveriam ser mestres em uma vida reta, justa, vivendo por meio do Espírito, mas ainda são crianças, ainda não atingiram a maturidade cristã, ainda não conseguem discernir o bem e o mal, não conseguem discernir o certo e o errado, não conseguem tomar decisões, porque não sabem o que fazer, porque são pessoas que não atingiram a maturidade, são pessoas imaturas no Senhor, no ensino da justiça, e muitas vezes são assim porque não cedem, não se rendem ao treinamento de Deus. Ah, amados, como que o rei Davi, por exemplo, chegou a viver tudo aquilo que Deus tinha para ele? Davi foi declarado por Deus como o homem segundo o seu coração. Olha que declaração, Deus fez essa declaração sobre Davi, que ele era um homem segundo o seu coração. Isso é extraordinário demais. E como que ele chegou a ser um homem segundo o coração de Deus? Sendo treinado por Deus aonde? Pastoreando as ovelhas do pai dele, que era o cotidiano, a rotina dele. Ele era o filho que pastoreava as ovelhas do pai. Foi assim, lá no pasto, lá no campo, pastoreando, cuidando das ovelhas, que Davi foi treinado por Deus. Amados, é dessa forma que Deus quer nos treinar. É dessa forma que Deus quer que nós amadureçamos, que nós possamos viver o extraordinário dele para as nossas vidas. Quantas pessoas querem um casamento extraordinário, mas não cedem ao treinamento de Deus, não cedem àquilo que Deus está colocando ali? Ei, deixa eu te treinar para que você seja uma esposa, para que você seja um esposo extraordinário, ou seja, não vai ser comum, não vai ser rotineiro, para que você seja o esposo que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Deus quer treinar os esposos, os maridos. Mas muitas vezes os maridos não estão se rendendo porque o treinamento que Deus tem para eles talvez seja lá no trabalho deles, exercendo a paciência, exercendo a mansidão, exercendo o domínio próprio, exercendo uma capacidade de administração, e eles não estão cedendo a isso, não estão entendendo o treinamento de Deus. As esposas, a mesma coisa, não estão compreendendo o treinamento de Deus para elas. Os filhos, a mesma coisa. Amados, o Senhor deseja que em tudo nós vivamos plenamente a sua justiça. Viver plenamente a justiça de Deus é viver no Espírito e pelo Espírito, sendo guiados em todo o tempo pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes nós não nos rendemos a esse treinamento, amados. Eu quero encorajar você. Comece a observar o treinamento de Deus
aonde você está, no seu local de trabalho, dentro da sua casa, com as pessoas que estão convivendo com você. Muitas vezes a gente fica assim, ai meu Deus, essas pessoas que estão aqui ao meu redor, no meu ambiente de trabalho, eu não gosto delas. As pessoas que estão me rodeando aqui na igreja, eu não gosto delas, sabe? As pessoas ficando assim, mas Deus quer usar tudo isso para treinar você. Deus quer usar todas essas pessoas para moldar você, para que você seja exercitado no ensino da justiça, para que você transborde mansidão, transborde paciência, transborde amor, transborde fidelidade, transborde o fruto do Espírito, para que você vença o mal com o bem. Deus está treinando você nas coisas pequenas do seu dia a dia. Como que nós temos reagido diante dessas coisas, amados? Como que nós temos vivido diante dessas coisas? Às vezes a gente faz orações ousadas, mas não quer ceder ao treinamento de Deus para que a gente receba a resposta da nossa oração. Vou dar um exemplo que pode parecer meio bobo para algumas pessoas, mas para mim é algo muito profundo. Sempre que eu medito em Provérbios 31, aquela mulher virtuosa, aquela mulher bem-aventurada, eu sempre oro e falo para o Senhor, Senhor, eu quero ser essa mulher. Molda-me para que eu seja essa mulher. Eu quero ser essa mulher. Uma mulher que é virtuosa, uma mulher que a família se agrada, os filhos recebem amor, recebem ensino dela, o marido se orgulha da esposa que ele tem. Senhor, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser essa mulher. Sempre orei nesse sentido. Né? Há um bom tempo eu oro nesse sentido e falo, Senhor, me ajuda a me submeter a Ti para ser essa mulher. E há algum tempo atrás, eu vou me casar, e há algum tempo atrás o Senhor falou comigo, filha, você continua orando sobre a mulher virtuosa? Eu senti isso, né, no meu coração, e eu pensei, sim, Senhor, eu continuo fazendo essa oração. E Deus trouxe algo no meu coração, então eu preciso lidar com você em algo. Eu sei que você não gosta de cozinhar, mas você vai se casar. Você vai ter um esposo, você quer ter filhos e seria bom você cozinhar para eles. É muito agradável quando a mulher cozinha para os seus familiares, para o seu esposo, para os seus filhos. Aí aquilo assim, amados, sabe quando a gente se revolta e quer ali entrar numa briga com Deus? Mais ou menos isso. Por quê? Porque a gente tem estruturas mentais, formas de pensar alinhadas, moldadas por esse mundo aqui. Aí na hora eu pensei assim, não, mas eu faço tudo. Eu amo limpar a minha casa, eu amo cuidar das minhas coisas, eu faço toda essa parte, eu gosto de zelar, ter as coisas organizadas, limpas, bem cuidadas, eu gosto disso, mas Senhor, cozinhar não. Cozinhar eu não gosto. Até cozinho, faço alguma coisa ali, mas todos os dias não. Não. A gente pode cozinhar ali 2, 3 dias na semana, outros dias a gente pega a comida fora. Não, não, Senhor, não preciso cozinhar todos os dias. Não preciso fazer isso. Eu já posso fazer todas as outras coisas e faço de bom grado, mas isso não. Por quê? A gente está sendo moldado pelo estilo desse mundo aqui, o feminismo, essa mente feminista, que não quer mais viver o modelo bíblico, né? Se falar sobre casamento no modelo bíblico, as pessoas, as mulheres e os homens da igreja, eles torcem o nariz, não querem ouvir sobre isso. Mas o Senhor começou a ministrar o meu coração. Você quer mesmo ser a mulher de Provérbios 31? Não, porque se não quiser ser a mulher de Provérbios 31, não precisa, não vou insistir com você. Aí eu falei, eu quero, Senhor. Então deixa eu transformar isso no teu coração. Deixa eu colocar em você amor por cozinhar e deixa eu ungir as suas mãos para que você cozinhe, para que você seja uma cozinheira de mão cheia. E aquilo eu me rendi, amados. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu quero isso. Eu quero porque nada mais gostoso do que servir o almoço para a família e estar ali reunidos, sentados à mesa, se alimentando, desfrutando de uma boa refeição. Eu quero. Pode ungir as minhas mãos e pode trabalhar em mim. Eu quero. Amados, isso faz alguns meses. Sem brincadeira, amados.
Deus ungiu as minhas mãos. Algo aconteceu, Deus colocou um amor, um desejo por cozinhar, por preparar o almoço, por fazer a comida com gratidão, com alegria. E a minha mãe, ela é uma cozinheira de mão cheia, uma excelente cozinheira. E ela sempre me ensinou, mas eu dizia para ela, eu não gosto de cozinhar, mãe. Você pode me ensinar, mas eu não gosto. Ela dizia, filha, mas você até cozinha bem. Não, mas eu não gosto, eu falava para ela, né? Aquelas estruturas mentais que a gente vai alimentando, de repente Deus veio e quebrou tudo aquilo. E eu comecei, mãe, me passa suas receitas. Vai me passando as receitas daquelas coisas gostosas que a senhora faz, me passa, por favor. Ela foi me passando e eu cozinhando e fazendo. Aí um dia chamei eles para almoçar aqui em casa, meu pai, minha mãe, meu pai, que isso, tá cozinhando melhor que sua mãe? Né? E eu falei assim, ó, agora sim, se eu estiver cozinhando melhor que minha mãe, aí sim. E minha mãe brincando, né, unção dobrada, filha, glória a Deus por isso. E a gente se alegrando, fazendo aquela refeição. Amados, pode parecer uma coisa simples, mas isso faz parte do extraordinário de Deus, por quê? Porque Deus ama a comunhão na mesa. Tá, não quero colocar peso para as irmãs aí que têm dificuldade de cozinhar, mas aquilo foi uma coisa que eu mesma coloquei diante de Deus, que eu queria ser aquela mulher de Provérbios 31. E aí o Senhor colocou no meu coração, então me deixa ensinar. Deixa eu te ensinar a cozinhar. Deixa eu colocar amor, deixa eu colocar alegria para você quando você for cozinhar. E o Senhor fez isso em mim, amados. Hoje eu cozinho com alegria, com satisfação. Prefiro muitas vezes fazer uma refeição em casa do que sair para me alimentar fora. Por quê? Porque eu preparo os alimentos frescos, uma refeição fresca, algo gostoso, saboroso. Amados, é o Senhor quem faz. Só tô dando um exemplo meu aqui. Ultimamente eu tenho dado alguns testemunhos, né? Não sei porquê, mas o Senhor tem me movido a compartilhar algumas coisas com os irmãos a respeito da minha vida, da minha experiência, porque muitas vezes nós contendemos com Deus, lutamos com Deus, não queremos nos render ao ensino que Deus tem para nós, ao treinamento que Deus tem para nós. Amados, Deus quer nos treinar para viver o extraordinário dele. E o extraordinário dele não é fama, não é dinheiro, não são posses. O extraordinário de Deus é nós vivermos a justiça, a paz e a alegria do reino de Deus. Porque a palavra nos garante que o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. E Ele nos treina no nosso dia a dia, nas coisas simples da nossa vida. Ele nos conduz para uma vida de satisfação, para uma vida extraordinária, para uma vida de liberdade, para uma vida em que nós temos paz, alegria. E Ele nos treina a partir das coisas simples da nossa vida. A partir das coisas simples da nossa vida. Eu quero encorajar você a se render ao treinamento de Deus. Eu não sei o que Deus vai te direcionar. Eu dei o meu exemplo aqui, Deus me direcionou nisso porque foi algo específico para a minha vida, para o meu momento, para uma oração que eu fazia a Deus. Então Deus me direcionou assim. Talvez Deus te direcione lá no seu trabalho, talvez Deus te direcione a algo específico no seu relacionamento com seu cônjuge, talvez Deus te direcione em algo específico lá na sua igreja. Eu não sei, amados, o que o Senhor vai direcionar. Cada um de nós temos a nossa experiência única e particular, individual com Deus. Mas uma coisa é certa, o Senhor quer, pelo exercício constante, pela prática constante, pelo treinamento constante, o Senhor quer nos conduzir para o seu extraordinário, para uma vida que não é uma vida comum no sentido de uma vida natural. O Senhor quer nos levar para uma vida sobrenatural, em que no comum, porque Deus usa o comum, vai se revelar o que é sobrenatural. Através de uma refeição, pode haver cura dentro da tua casa. Através de uma oração que você faça com o seu filho, você pode liberar cura sobre a vida do teu filho. Talvez uma atitude que você tenha lá no teu trabalho, você pode mudar a vida, impactar a vida de alguma pessoa lá no teu trabalho. Talvez uma atitude diferente que você tenha com o seu cônjuge, você possa restaurar o seu casamento. Amados, são nas coisas simples do nosso cotidiano que Deus quer nos treinar.
talvez em algo, um posicionamento diferente que você tenha com os seus irmãos em Cristo. O Senhor molde você, trabalhe em você, para que você vença alguma prática que você não quer mais ter, não consegue vencer, não tem força sozinho. E aí o Senhor quer te treinar, o Senhor quer treinar você, para que você seja conduzido, para que você alcance o extraordinário dele, que é uma vida no Espírito, pelo Espírito, manifestando a vida de Cristo, o fruto e as obras do Espírito sendo visíveis através da sua vida. Ah, amados, isso é glorioso demais. Que eu e você possamos nos render a toda direção e a todo treinamento que Deus quer nos dar. E se Ele te conduzir a algo que para você seja assim, ah não, Senhor, aqui não, se renda, não resista. Sabe, não deixe estruturas mentais que muitas vezes estão fundamentadas na sabedoria desse mundo governar você. Não permita isso. Se Deus te conduzir a uma atitude que você olha e diz, ah, não, Senhor, daí já é demais para mim, não vou fazer isso. Se renda. Se você entende que é Deus que está te direcionando, se renda. Deixa Deus treinar você. Deixa Deus treinar você. Ah, amados, essa é a caminhada que Deus tem para cada um de nós. E quando nós atingimos a vida madura, a maturidade cristã, ou seja, o extraordinário de Deus para nós começamos a viver e a desfrutar de toda a paz e de todo o descanso que existe em Cristo Jesus. Sabe, o extraordinário de Deus não é uma posição, não é um cargo, não é uma função. O extraordinário de Deus não se resume a dinheiro, a posses materiais, nada disso, amados. O extraordinário de Deus se resume a uma vida de satisfação e alegria no Senhor. Algo que nós não conseguimos muitas vezes nem explicar com palavras, mas é algo que nós sabemos que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. E isso, amados, nós podemos viver. É só nos sujeitarmos ao treinamento de Deus. Então eu encorajo você, renda-se hoje àquilo que Deus quer treinar você, o exercício que Deus está te dando. Talvez seja uma pessoa difícil e você precisa lidar com essa pessoa. O Senhor quer te dar sabedoria, o Senhor quer te treinar ali. O Senhor quer manifestar mansidão, sabedoria, domínio próprio, paz, através da sua vida. Para essa pessoa difícil que você tem que conviver, que você não tem opção. Porque muitas vezes são pessoas que nós não temos opção. Nós temos que conviver. E aí? Se renda ao treinamento de Deus para você. Ao invés de ficar reclamando dessa pessoa, comece a orar, Senhor, deixa eu ver essa pessoa com os teus olhos. Ilumina os olhos do meu coração e do meu entendimento para que eu veja como o Senhor vê. Essa oração parece uma oração bem simples, mas quando a gente ora assim, o Senhor começa a abrir os nossos olhos e nós começamos a ver coisas. Uau, essa pessoa precisa de cura, essa pessoa precisa de restauração, essa pessoa talvez haja dessa forma porque ela está extremamente ferida e quem sabe eu seja o instrumento que Deus quer usar para curar a vida dessa pessoa. E aí a gente começa a se render a Deus, amados. Sabe quantas pessoas anseiam, eu quero ser líder, eu quero ser pastor, eu quero ter um ministério, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não se rendem ao treinamento de Deus. Como eu mencionei, o treinamento de Davi foi lá no campo, apacentando as ovelhas. O treinamento de José, amados, para chegar a ser o governador do Egito. Que treinamento, hein? Ele foi vendido como escravo, depois foi preso. Ou seja, olha que treinamento que ele teve que passar. E passou, dando graças e glórias a Deus, colocando Deus acima de todas as coisas e se rendendo a Deus. Então que eu e você, amados, nós possamos nos sujeitar ao treinamento do Senhor para viver o extraordinário dele para as nossas vidas. Uma vida no Espírito, pelo Espírito de maturidade cristã, recebendo. Porque quando nós atingimos a maturidade cristã, amados, nós vamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós em todas as áreas. Seja na nossa área emocional, seja na nossa área física, material, vamos receber. Isso inclui também, claro, inclui profissão, inclui dinheiro, inclui família, inclui tudo isso. Mas Deus quer nos treinar nas coisas simples da vida para que a gente possa receber tudo aquilo que Ele tem para nós. O principal é essa vida governada pelo Espírito Santo,
porque aí sim nós estaremos preparados para sermos mordomos de tudo aquilo que Ele tem para nós de uma forma natural, material, né? Porque quando nós vivemos governados pelo Espírito, alicerçados no Espírito Santo, aí sim nós estamos prontos e preparados para administrar tudo que Deus tem para nós, administrar o casamento que Deus tem para nós, a família que Deus tem para nós, o ministério que Deus tem para nós, o trabalho que Deus tem para nós, a função que Deus tem para nós, o dom que Deus derrama sobre nós. Por isso que nós precisamos ceder a Deus nesse treinamento. Ao invés de resistirmos ao treinamento de Deus, nós devemos nos render, abrir o nosso coração e dizer: tá bom, Senhor, eis-me aqui, pode me treinar, pode me capacitar. E o exercício vai ser constante, amados, ou seja, vai ser todo dia. Todo dia nós teremos alguma lição, algum exercício para fazer, seja dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nos relacionamentos. O Senhor vai colocar esses testes, essas lições, para que nós possamos ser treinados e aprovados por Deus. E essa é a vida que Deus tem para nós, amados, uma vida maravilhosa. Nós só precisamos abrir mesmo o nosso coração para isso. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós, de fato, cedamos ao Senhor, ao treinamento do Senhor. Nós queremos viver a plenitude da sua justiça, Pai. Nós queremos viver a maturidade cristã, nós queremos viver guiados, governados, alicerçados no teu espírito, pelo teu espírito. Queremos manifestar o fruto e as obras do teu espírito. E sabemos que para tudo isso precisamos passar pelo treinamento. E nós cedemos a esse treinamento. Nós nos desarmamos aqui diante do Senhor e dizemos: Senhor, pode nos treinar, pode nos capacitar, nos ajuda, nos ensina. Pai, a minha oração é que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver como o Senhor vê, para que nós possamos entender as circunstâncias ao nosso redor de acordo com o seu olhar, de acordo com aquilo que vem do Senhor, entendendo muitas vezes que relacionamentos difíceis são instrumentos do Senhor para nos treinar, para nos ensinar, que um ambiente de trabalho difícil talvez seja para nos treinar, para nos ensinar algo. Talvez um casamento difícil, talvez uma família difícil, relacionamentos com irmãos em Cristo que não estão fáceis. Tudo isso talvez faça parte do treinamento do Senhor para nós. Então nos ajuda a ver como o Senhor vê e nos ajuda, Espírito Santo, a nos render a Ti, a nos render a esse ensino, a esse treinamento. Nós queremos viver o extraordinário do Senhor para nós e para isso nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.